Fala galera, por cá Leonardo Linhares, seu professor de Direito Penal Militar aqui pelo Sigma Concurso. Estou trazendo essa matéria para você que vai fazer o concurso do CFO-PM e BM aqui da Bahia, beleza? Da Polícia Militar da Bahia e do Bombeiro Militar da Bahia. A gente sabe que esses assuntos, na verdade, são um pouco mais completos, são mais assuntos do que o concurso de soldado, mas você que já vem ali do concurso de soldado pode ficar bem tranquilo, se você teve acesso, inclusive, ao nosso material, você já vai ter grandes facilidades em relação a essas aulas. Beleza? A gente, apesar de ser bastante assunto, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível para que você possa passar de maneira tranquila aí por esses nossos encontros, tranquilo? E aí, desde já, vamos começar, vamos descer o pau e sabendo o seguinte, hoje o concurso do CFO ele já não tem mais aquela pegada de trabalhar com assuntos do direito penal militar que não sejam os crimes em espécie, certo? Antes a gente tinha ali das penas, a gente tinha ali, trabalhava um pouco até o artigo 9º, que tratava dos crimes militares, mas hoje a gente está unicamente trabalhando com a parte dos crimes em espécie, que aí é a partir do crime de motim, artigo 149. E é por ele que a gente vai começar, beleza? Para isso, eu te convido para a tela para a gente olhar. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você pense o seguinte: toda vez que a gente colocar um crime aqui, você vai pausar, vai ler o crime, certo? E depois você volta para poder, né, dar play novamente para poder ter acesso ali àquela nossa explicação para a gente não perder muito tempo na aula, tranquilo? Então, agora em definitivo, vamos para nossa tela e ver o nosso crime, tranquilo? Olha só. Gente, eu trago para vocês aqui o artigo 149 e ele já vem de cara no caput falando aqui, ó, reunirem-se militares. Vocês viram que está tudo colorido a tela, a gente tem algumas coisas, algumas palavras aí que estão sublinhadas, né, outras que estão em amarelo ouro, né, porque são as nossas palavras de ouro, tá? A gente tem aí algumas que estão em verde, em vermelho, e eu vou dizer para vocês o que cada uma quer dizer. Para começar, olha só, a gente tem aí o caput do artigo fala reunirem-se militares, certo? E eu tenho duas palavrinhas aí e ambas estão circuladas. Olha só, tá? Estão circuladas, estão sublinhadas aqui no final do verbo, justamente para mostrar que é o verbo que está no plural. E a gente percebe também que os militares também estão no plural. Vamos falar um pouquinho de cada palavra dessa aí. Olha só, reunirem-se. O verbo está no plural. Toda vez que o verbo estiver no plural, isso quer dizer que várias pessoas, ou pelo menos duas pessoas, irão praticá-lo. Ou seja, isso faz com que o nosso crime seja considerado, caracterizado como um crime plurissubjetivo. Pluri vem de vários e subjetivo vem de sujeitos. Então, pelo menos dois sujeitos devem praticar esse crime para que esse crime seja consumado. Ou seja, o que é que eu estou querendo, trocando em miúdos, dizer? Que uma pessoa só não pratica o crime de motim. Beleza? Então, a gente percebeu isso somente vendo o verbo que está no plural. A segunda palavra, militares, veja que ela está dizendo aí que somente quando ela coloca militares e não coloca nenhuma outra pessoa, ela está dizendo que esse crime será praticado por militares. Isso faz com que esse crime seja um crime propriamente militar. Ou seja, o que é o crime propriamente militar? É aquele que só pode ser praticado, via de regra, pelo militar da ativa e só está previsto no Código Penal Militar. Tranquilidade, pessoal? Então, muito tranquilo, isso eu vi apenas em duas palavras que estão escritas ali no caput. Ou seja, duas características. Uma que ele é plurissubjetivo, outra que é um crime propriamente militar. Antes de dar prosseguimento, plurissubjetivo, gente, é uma característica que pode, inclusive, ser, ela pode trazer, vir traduzida em outras palavras, como concurso de pessoas, concurso de agentes, concurso necessário, crime coletivo. Então, tudo isso é para dizer que o crime, ele é plurissubjetivo. É a mesma coisa. Tranquilo? Agora vamos dar prosseguimento e voltar aqui para a nossa tela. Olha o que é que diz a tela. Inciso 1º. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Veja que eu tenho aqui agindo em verde e negando-se a cumpri-la em vermelho. Gente, é o seguinte, no português, quando a gente quer saber a quantidade de orações que tem em um determinado período, a gente conta a quantidade de ações, a quantidade de verbos. Então, é isso que define o que? A minha quantidade de orações, não é isso? Aqui, no direito, a gente vai trabalhar essas orações
em partes. Então eu tenho primeira parte do inciso primeiro, agindo contra a ordem recebida de superior. Beleza? É a minha primeira oração. A segunda parte do inciso primeiro, negando-se a cumpri-la. Então, se de repente lá na questão, não que necessariamente pode vir, mas é importante que você saiba. Na segunda parte do inciso primeiro, né, a negação do cumprimento, pronto. É disso que eu estou falando, tá bom? Então, mas essa separação, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a gente vai entrar em mais dois conceitos, que é o conceito do crime, né, da conduta comissiva e da conduta omissiva. São condutas contrárias, tá? São inversamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer? O que é uma conduta omissiva? É aquela em que o agente deixa de fazer algo que deveria, né? Olha na omissão de socorro, ele deveria prestar socorro, mas ele o quê? Não faz, certo? O que é a conduta comissiva, por outro lado? É aquela que exige ação, ou seja, exige movimento. Tanto que ele fala o quê? Agindo contra a ordem recebida de superior. Você lembra lá em direito penal, quando a gente fala do iter criminis, a gente tem o iter criminis com 4 fases. A cogitação, ou seja, o pensamento de dizer assim, vou praticar tal conduta? Pronto. Aí a gente tem essa cogitação que ela, em via de regra, que ela não é punível, porque está na mente ainda da pessoa e, inclusive, se está só na sua mente, você não pode ser punido por algo que você pensou e sequer externou aquilo ali. A segunda fase vem o que a gente chama de atos preparatórios, né? Ou preparação. Por exemplo, eu quero praticar um homicídio, quero matar B, né? Eu quero matar João. E aí o que acontece? Eu não quero matar não, gente, é só brincadeira, só um exemplo. Mas eu quero matar João no meu exemplo. E aí o que é que eu faço? Eu quero matar João de tiro. Para eu matar João de tiro, eu vou fazer o quê? Vou comprar uma arma ilegal. Aí veja só, nos atos preparatórios ou na preparação, já cabe punição? Já, se o crime, se a conduta de preparar for um crime autônomo. Eu não estou comprando uma arma ilegal? Olha, então posso responder ele pelo porte, pela posse, tá? De arma ilegal. Tranquilo? Então, depois da preparação, eu tenho os atos executórios ou execução, certo? Então, é quando eu vou pegar a arma e vou atirar em João. Então, até ali eu atirar e já começa o quê? Os atos executórios. E a partir desse momento, né, onde eu começo aqueles atos executórios, já começa a ideia da tentativa. Então, eu comecei a executar, já cabe a ideia da tentativa. E é por isso que eu estou explicando para você, ou reexplicando, trazendo essa noção aqui do iter criminis. Então, fui para os atos executórios, fui ali para a execução, e aí, se acertei, ou eu consegui chegar no meu, e eu consegui chegar no meu intento, na minha vontade livre e consciente de praticar aquele ato, consumei o crime. Então, como eu falei do crime de homicídio, é um crime que é um crime material, a gente tem aquela separação, aquela classificação formal, tem uma previsão de resultado, mas não exige que aconteça. De mera conduta é aquele que nem sequer prevê um resultado, e o crime material é aquele que exige um resultado naturalístico. No caso do homicídio, para ter homicídio tem que ter morte. Tranquilidade? Mas por que eu expliquei isso tudo? Para explicar para vocês a questão da tentativa. A tentativa só acontece se houver movimento. E eu consegui, ó, cortar esse caminho do crime, esse iter criminis. Ou seja, eu tinha vontade livre e consciente de praticar aquela conduta, mas por uma situação alheia à minha vontade, ou seja, eu queria, mas em algum momento eu errei, ou passou um ônibus, alguém pegou, foi lá e passou na frente, ou o cara correu, entendeu? Enfim, aconteceu qualquer coisa que eu não consegui chegar àquele meu intento. Isso é o que a gente chama de tentativa. E ela vai caber sempre ali na conduta comissiva. Por que eu expliquei isso tudo? Aí a gente vai voltar aqui para a tela e vai ver o seguinte, olha, agindo é um verbo que exprime o que, gente? Ó, ação. Então teve movimento, já começou ali os atos executórios, né? A execução da situação que não deveria acontecer. E aí alguém pede, isso pode dizer, eu posso dizer então que no crime motim cabe tentativa nas partes comissivas, agindo contra a ordem recebida de superior. Vou dar um exemplo. O militar está lá, né? Tá a guarnição. Lembrando que é um crime plurissubjetivo de concurso necessário, de concurso de agentes, de concurso de pessoas. Tá bom? Então tá ali a guarnição, 3 ou 4 policiais militares.
recebe uma ordem do comandante ou do oficial de operações e fala o seguinte, olha, eu sei que vocês estão de serviço aí, a viatura de vocês está quebrada, mas essa viatura aqui é a única que está no quartel e ela foi lavada para a viagem do comandante. O comandante viaja amanhã e ele não quer que ninguém utilize a viatura. A ordem é legal, é moral e exequível. Então, cumpra-se. Para a ordem ser obedecida, obrigatoriamente ela deve, né, obedecer esses critérios. Ela deve ser legal, dentro da legalidade. Você não pode dizer, ó, vai ali e mate fulano. Matar alguém é o quê? É crime, é homicídio. Então você deve atender essa ordem. Ah, não vem com esse negócio de soldado mandado, não tem crime não, viu? Tu se fode, certo? Então, a ordem não é legal, você nem deve cumprir, né? Nem sequer pensar em cumprir. Moral. Eu não posso chegar a uma coisa, você chegar, ó, não faça, não faça isso aqui com a viatura. Outra coisa é eu chegar e falar assim, olha, pega meu carro ali, leva ali por favor para lavar. O meu carro? Não. Olha, eu preciso que você passe ali, compre uma película, compre uma capa nova, uma capinha nova pro meu celular. Ué, compre um pão ali. Não, não tem nada a ver. O que é que tem a ver com o serviço? Nada. Você pode até fazer na camaradagem se você tiver um, um axé ali com seu superior, beleza. Mas obrigatoriedade de fazer você não tem, certo? Porque se for entendida como ordem, ela é imoral. Portanto, ela não deve ser atendida. E a questão de ser exequível. Execuibilidade, né? Uma palavra difícil, mas tudo bem. Então, para ser exequível, ela deve ser capaz de ser feita. Por exemplo, a viatura quebrou, não, eu preciso que você pegue essa viatura aqui, leve, pega junto a guarnição aí e empurra aqui 5 quilômetros até a oficina. Tem condição de você mandar uma guarnição empurrar uma viatura por 5 quilômetros? Aí é descabido, né? Então, ela é inexequível, você não tem obrigatoriedade de cumprir. Tranquilo? Então, ordem legal, moral e execuível, ela deve ser cumprida. Tranquilo? Então, se a ordem não for legal, moral e execuível, você não deve cumprir. Aí a gente vai para nossa segunda parte. O que é a segunda parte do inciso? Vamos aqui para a tela e vamos ver, olha só. Negando-se a cumpri-la. Veio a ordem lá, que é legal, moral e execuível, e vocês disseram que nada, rapaz, a gente não vai não. Juntou a galera, entendeu? Lembrando que o crime, ele é o quê? Plursubjetivo, então tem que ser em conjunto. A galera dizer, ó, não, a gente não vai. Então, é legal, moral e execuível, não vai porque motim. Pronto. Beleza? Então é basicamente isso aí. A ideia é o seguinte, o crime de motim é o crime que vai ferir, né, que vai trazer desobediência ou recusa de obediência a uma ordem superior. A ideia é justamente essa, porque ele ataca diretamente a autoridade ou disciplina. A gente tem um outro crime que a gente vai ver aqui, que ele ataca uma outra coisa, é até bem parecido, que é o nosso próximo crime, que é o crime de organização de grupo para a prática de violência, tá? A gente ainda tem, antes disso aí, a gente ainda tem uma qualificadora do motim, mas a gente vai trabalhar essa diferença. Esse aqui trabalha no quê? Na questão da desobediência, tranquilo? Na desobediência à ordem superior. Dando continuidade, a gente vai aqui para o inciso segundo, recusando obediência à ordem superior quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência. Mais uma vez, a gente tem aqui esse agindo, gente, ó. Então, a galera tá agindo em situação de violência e recusou uma ordem do superior para parar. Antes de voltar, percebam que a gente tem aqui a palavra superior aqui, ó, em amarelo ouro. Por que eu botei isso aqui, gente? Olha só. A palavra superior pressupõe o quê? Comparação. Comparação em relação de funcionalidade. Tem que ter relação funcional. Então, eu, capitão, sou superior a um tenente, sou superior a um subtenente, né? A um sargento, a um cabo, a um soldado. E sou inferior hierárquico, a palavra é essa mesmo, inferior hierárquico. Posso também tratar como subordinado, mas aí depende de onde eu trabalho. Então, sou inferior hierárquico ao major, ao tenente-coronel ou a um coronel. Tranquilo? Agora, o seguinte, isso é relação funcional. Eu tenho relação funcional com uma pessoa que é civil? Ela tem obrigação legal de me chamar de senhor? Não tem. Entendeu? A gente fala isso do mesmo jeito que eu tenho o dever, né, de chamar a pessoa com respeito, de tratar a pessoa com respeito. Ela tem a obrigação também de me tratar com respeito, mas ela não tem obrigação de legal de me chamar de senhor, de excelência, de nada. Tranquilo? Então vamos lá. Mas quando toda vez que eu tiver a palavra superior, eu já sei que tem relação funcional. Se tem relação funcional, claramente é um crime propriamente militar. Viu a palavra superior em qualquer crime, em qualquer parte do texto, é um crime propriamente militar. Nunca esqueça. Tranquilo? Então, é o que a gente chama de nossa palavra de ouro.
Então vamos lá. Voltando aqui para a tela. Recusando a obediência superior quando esteja agindo sem ordem e praticando violência. Veja só, gente, ó. Você tá lá no carnaval comandando a patrulha, pau quebrando, e pai vem Bel, chiclete, né? Não, chiclete não. Bel só, que agora separou. Então vem Bel de lá, ó, o pau quebrando, o cabelo raspadinho e a madeira gemendo, aí os polícia, ó, só olhando. Aí aquela galera só, ó, pulando daquele jeito, doido para brigar, mas tá vendo a guarnição ali. Tá vindo a patrulha ali, ela vai fazer o quê? Vai brigar na frente de patrulha? Claro que não. Mas aí os seus coleguinhas que estão ali agoniados, estão em período de formação, e aí o que acontece? Você tá doido para entrar e ver o pau quebrar. E aí só naquela agitação, entra lá no meio da galera e pau, começa a quebrar todo mundo no pau. Você como comandante, responsável e uma pessoa muito mais experiente, muitas vezes, você tá ali e disse, opa, isso aqui tá errado, volta aqui. Para, galera. Nada, porra nenhuma, comando. Ah, eu vou bater, vou fazer, vamos acontecer. Porra, velho. Aquilo ali já é o quê? É crime de motim. Beleza? Então, deixou de obedecer a ordem. Recusou obedecer a ordem de um superior. Tá? Mesmo que eles. Olha só. Mesmo que eles tenham o mesmo posto de graduação. Claro que numa patrulha não vai ter braços oficiais, não vai ser só de oficiais. Mas eu tenho a mesma graduação ali. Né? Todo mundo é soldado, por exemplo, todo mundo é aluno oficial, certo? Aquele que está no comando da patrulha, ali ele tem a função, ele vence honras de superior hierárquico, também? Entenderam? Então, tá no comando, ele tem a, a regra, né? Diz que ele é o quê? Que ele é um superior hierárquico. Ele deve ser tratado como superior hierárquico. Então, qualquer desobediência, recusa de obediência a uma ordem do comandante é tratada como recusa de obediência ali a um superior ou motim, a depender da quantidade de pessoas, tranquilo? Então vamos lá. Aí vamos para o inciso terceiro. Ele fala, ó, assentindo em recusa conjunta de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. A gente viu aqui que esse agindo aqui, ó, no primeiro e no segundo inciso, eles estão de verde. Por quê? Porque são condutas comissivas. Exigem o quê? Movimento. Se exige movimento, tem a possibilidade da tentativa. Já que o negando-se a cumpri-la, ó, em vermelho ali, ele é uma conduta, além de omissiva, é uma conduta também unissubsistente, né? O que é, gente, uma conduta unissubsistente? É aquela conduta que se configura, né, que configura o crime ali em apenas uma ação, entendeu? A gente vai ver alguns crimes aí pela frente que ele vai se configurar em apenas uma ação, certo? E nesse caso aqui, ó, inciso terceiro fala o seguinte: assentindo em recusa conjunta de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. Esse assentindo aqui, gente, ó, assentindo é o mesmo que concordar. Então, concordando em recusa conjunta de obediência ou resistência ou violência em comum contra o superior. Então, e aí, velho, bora pegar o comandante ali, bora quebrar ele no pau? Bora. Pronto. Quando esse bora tá dizendo o quê? O crime já foi cometido. Não precisa sequer ir lá. Lembra que eu falei que o crime de motim era um crime formal? Ele não exigia um resultado naturalístico, ele até pode prever, porra. Ó, assentindo, concordando em violência em comum contra a superior. Qual é o resultado naturalístico? A violência. Precisa acontecer? Não. Mas só em você concordar com seus colegas em juntar e quebrar o superior no pau, já praticou o crime de motim. Beleza? É disso que eu tô falando. Então, concordou? Bora? Bora. E aí, como é que você tem como intervir nesse só de falar bora? Não tem, porque uma ação só, uma conduta une de uma só, subsistente, de existente. Apenas uma existência, apenas uma ação. Tranquilo? Então, por isso, no inciso terceiro, assim como na segunda parte do inciso primeiro, não cabem tentativa de motim. Mas nos demais, certo? Que são as condutas comissivas, cabe a tentativa plena aí do crime de motim. Tranquilo? Agora vamos lá. Inciso 4 aqui pra gente finalizar. Inciso 4. Ocupando quartel ou fortaleza, fábrica, arsenal, né? Ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, navio, viatura militar, utilizando-se, certo? Ou seja, usando ali, ó, de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência em desobediência, gente, ó, a ordem superior ou em detrimento da ordem ou disciplina militar. Veja que ele deixa claro que aqui, ó, a galera se uniu para poder fazer o quê? Para atuar em desobediência à ordem superior. Então, qual é o núcleo, né, do pensamento verbal aqui? É o quê? É
desobedecer a ordem superior. E é importante, inclusive, que você olhe, observe que a gente falou aqui de vários crimes. Olha de novo. Eu tenho aqui, ó, agir, eu tenho negar, certo? Eu tenho assentir, eu tenho ocupar, certo? Veja que eu risquei aqui agora, eu escrevi aqui agora, vários verbos. A gente chama isso de polinuclear. Um crime polinuclear. O que é um crime polinuclear? É aquele cuja configuração pode acontecer em várias condutas específicas. Não precisa ter violência. A gente viu que assentir, ou seja, concordar em praticar violência, já praticou o crime. Teve violência? Necessariamente não. Entendeu? Então, em concordar, em agir, em ocupar. Então, veja vários verbos para uma única conduta, para uma única coisa, e dizer o quê? Isso aqui é motim, isso aqui é motim, isso aqui é motim, isso aqui é motim. Então, veja, eu estou falando de quê? Eu estou falando de polinúcleos, de vários núcleos. Tranquilidade? Então, é isso aí que a gente precisava destacar. E aí, para a gente finalizar, a gente vai finalizar aqui com a pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Gente, olha o seguinte, pena de reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Primeira coisa que eu vou falar, esse aumento de 1/3 para os cabeças. Cabeças, eu estou falando dos líderes. Então, aqueles que estão à frente do movimento, que organizaram e tal, e mesmo que não estejam à frente, mesmo que não estejam organizando, os oficiais que estiverem presentes. Então, eu tenho 3.000 pessoas ali naquele motim. Eu tenho 10 oficiais. Ah, mas eles não estão na liderança. Não quero nem saber. A academia de polícia militar é uma escola de líderes. Se você não assumir liderança, é porque você é um Zé Ruela. Entendeu? Mas você vai tomar cacetada do mesmo jeito. Porque você botou uma estrela nos ombros para poder tomar cacetada maior. Teoria do tio Ben. Quem é o tio Ben, gente? É aquele tio do Homem-Aranha, Peter Parker. Ele chega lá para Peter Parker, lá naquele primeiro filme lá, ó. E ele fala o seguinte, Peter, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, o que é que acontece? Quanto maior o seu posto ou graduação, maior a sua responsabilização, certo? Quanto mais responsável você é, mais responsabilidade você será. Tranquilidade? Então, sigamos. Além disso, o que é que eu preciso falar sobre a pena? Volta e meia tem uma banca ou outra aí que coloca a pena, que cobra a pena porque a banca é uma bosta, porque a banca é preguiçosa, tem falha, ou não paga bem os provedores, não sei que desgraça é não, só falando assim, esse satanás. Chega lá, coloca uma conduta e pergunta qual a pena, vai tomar no cu, né? Pelo amor de Deus. Isso é falta de criatividade, né? Então você não quer uma pessoa que entende o crime, entende o que é errado. É que você quer uma pessoa que grava, né, aquilo que está lá escrito. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem dois regimes de cumprimento de pena. O de detenção e o de reclusão. O Código Penal Militar, ele fala, né, que a detenção, ele fala dos dois regimes e diz o seguinte, na parte dos mínimos e máximos genéricos. O que é isso? É o mínimo e o máximo de cada tipo, né, de cada pena, de cada regime de pena. Para a detenção, ele diz que o regime mínimo é de 30 dias e o máximo é de 30 anos, de 10 anos. Então, mínimo de 30 dias, máximo de 10 anos, eu sei que é detenção. Para a reclusão, ele fala que o mínimo é de 1 ano e o máximo é de 30 anos. Ah, mas não é de 40, calma, diz. Lá é lá. Isso mudou lá no Código Penal comum, beleza. A gente tem aquela questão do somatório de pena, mas não vamos nos preocupar com isso não. Lá, as penas que a gente tem no Código Penal Militar, o quê? São penas de até 30 anos, beleza? Então, o que é que acontece? Se tiver lá de 3 a 15 anos, o máximo genérico da detenção permite isso? Não. Se é de 3 a 15, passou de 10, só pode ser o quê? Reclusão. Mas a gente vai reduzir isso mais ainda. Você vai olhar aqui para o seu cabedal de crimes, tá? E vai dizer o seguinte, porra, pelo que eu tô olhando aqui, toda vez que é até 2 anos de máximo, é sempre detenção. Toda vez que é acima de 2 anos, de 2 acima, é reclusão. O que eu tô querendo dizer com isso, cabecinha? Toda vez que na sua prova cai lá, de 3 meses a 2 anos, só pode ser detenção, filho. Entendeu? Então você não pode ter, não importa qual é o crime, não importa qual é o crime. Se tiver de 3 meses a 2 anos, só pode ser reclusão. Se tiver lá, letra A, reclusão de 6 meses a 2 anos, pode, Satanás? Não, eu acabei de dizer que é somente o quê? De 2 anos acima. Então, se tiver de 2 a 4 anos, né, de 3 a 5 anos, de 4 a 8 anos, só pode ser o quê? Reclusão.
Então, se tiver na letra D, reclusão, detenção de 3 a 5 anos, claro que não. Pode, pelo mínimo máximo genérico, até que pode. Mas os nossos crimes, os crimes que são cobrados no seu edital, não pode. Tranquilo? Então fique esperto nessa dica da pena para quando chegar lá na hora você não se passar, não se perder e não conseguir eliminar ali. Muitas vezes você não lembra, então você consegue eliminar 2, 3 alternativas. Então a chance que é de 20% de você acertar pode chegar até 50% de repente. Ajuda, não ajuda? Então fique esperto. Tranquilo? Vamos passar aqui agora para o nosso próximo crime. Gente, é normal a gente demorar um pouquinho nesse crime de motim, tá bom? Mas a partir dele é que a gente vai conseguir desenvolver para os outros. Agora a gente vai terminar aqui agora o crime de revolta, para que a gente consiga segurar nessa aula e passar para as próximas, tranquilo? Olha só, a gente tem o parágrafo único, que é o crime de revolta, ainda no artigo 149, tranquilo? O que é que diz o artigo 149? Se os agentes estavam armados, ó, estavam no plural, aqui é plural também, tá? Se os agentes estavam armados, pena de reclusão de 8 a 20 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Olha só, o mesmo aumento de 1/3 para os cabeças, mas aqui a pena deixa de ser de 4 a 8 e passa a ser de 8 a 20. Gente, isso é o que a gente chama de qualificadora. O que é qualificadora? Quando você pega uma pena e substitui por outra completamente diferente. Você tem um aumento de 1/3 para os cabeças. Essa parte é o que a gente chama de majorante. Quando aumenta em metade, 1/3, né? 1/6, 1/5. Proporcionalmente, eu estou falando de majorante. Mas existem alguns crimes que vai ter lá. A pena será agravada se oficial. Aí a gente já está falando de agravante. Então são coisas que são definidas em partes diferentes, em fases diferentes da dosimetria da pena. Tranquilo? Mas isso não é objeto do nosso estudo. Deixa quieto. E aí o que acontece? O crime de revolta, ele só diz o seguinte: se os agentes estavam armados, perguntou, mandou, escreveu aqui que precisava usar arma, não. Essa arma, gente, ela precisa estar à vista, não pode estar escondida, porque a arma escondida não mete medo em ninguém, tá? Porque a ideia é mostrar poder, né, de punir, de causar um maior dano. Então, ninguém vai ter medo de uma pessoa, né, de um nanico lá, muitas vezes, que tá com a arma escondida. Quando ele tirar a arma, a galera, opa, pera aí, o cara tá armado ali, ó, se der alguma merda, pode ser que seja pior do que o que a gente imagina. Então, a arma pode ser de fogo? Pode. Mas obrigatoriamente precisa ser? Não, porque aqui ele não fala. Ele não fala em material, em arma de fogo. Diferentemente do artigo 150 que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Mas o seguinte, aqui podem ser as armas próprias ou impróprias. O que é arma própria? É aquele instrumento que foi criado, que nasceu, construído, né? Foi construído para ser utilizado como arma. Pistola, fuzil, espingarda, certo? Então, o revólver. Então, alguém compra isso aí para servir de calço de porta? Claro que não. Quem compra uma arma é para atirar, não é isso? Pronto, beleza. Aí também podem ser utilizadas aquelas armas impróprias. O que são as armas impróprias? São aqueles instrumentos que foram criados naturalmente para servir como qualquer outra coisa, mas naquele momento a pessoa resolveu pegar para poder fazer o quê? Para poder utilizar como arma. Então pode ser um braço de cadeira, um pedaço de pau, uma barra de ferro, certo? Um estilete, entendeu? O estilete foi feito para que vou fazer um estilete para homicídio. Pelo amor de Deus. Você compra o estilete na papelaria, pô. Entendeu? Então, mas tudo aquilo que pode ser utilizado como uma arma, ou seja, é um instrumento que pode servir para aumentar o potencial lesivo, certo? Pode ser utilizado como arma, pode sim caracteriza a revolta. É importante que estejam, ou seja, não pode ser uma pessoa só, tem que ser do conhecimento de todo mundo, porque todos têm que estar de acordo com aquela presença daquelas armas, com aquele potencial lesivo maior, porque senão os demais respondem por motim, beleza? A ideia do motim é a desobediência é uma ordem superior, gente. Então, o pensamento é resolveu obedecer, juntou a galera para desobedecer geral, valendo em conjunto, motim. Se ele não falar nada, é motim. Se falar militares armados, eu já sei que eu estou falando de revolta. Porque o único crime desses que a gente vai ver todo que exige a palavra armados é revolta. Tranquilidade? Lembrando, na revolta, a arma pode ser qualquer uma, ou seja, própria ou imprópria. É importante que mais de um militar tenha, tá? É um crime pluro e subjetivo também.
É importante que todos eles saibam da presença das armas e do seu potencial lesivo, tá? E elas não precisam necessariamente ser utilizadas, tranquilo? Então, gente, esse foi o crime de motim e de revolta. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Essa parte inicial, realmente, ela é um pouco mais lenta, mas nos próximos crimes a gente já vai conseguir deslanchar um pouco mais rápido, porque o objetivo daqui é justamente fazer com que você entenda as palavras que você precisa, né, observar em cada crime para saber uma característica ou outra que de repente a prova possa exigir. Tranquilo? Então, a gente fica por aqui no nosso primeiro encontro. Um grande abraço e até a próxima.